Vila Nova e Ceará jogam hoje pela Série B. Os dois vão jogar fora de casa e os dois estão querendo o G4, meu irmão. São times que estão brigando pelo acesso. O G4 pode mudar hoje com esses dois jogos aí, mas eles vão enfrentar times que estão melhorando nesse momento, tá? Goiás e Guarani vivem um momento estranho, mas estão aí em franca recuperação. Vamos ver agora os favoritos para esses jogos de hoje da Série B. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Hoje serão os últimos dois jogos da 20ª rodada da Série B, que é mais conhecida como a primeira rodada do segundo turno, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de Guarani e Vila Nova, Goiás e Ceará, dois jogos aí que envolvem times que estão brigando por coisas importantes nesse momento da Série B, tá? Eu me chamo Diogo Cunha, se você não me conhece, cara, é um prazer que você esteja aqui nesse vídeo comigo no Torcedorismo. Se você quiser ficar em mais vídeos, é só se inscrever aqui no canal, cara. Se inscreve, ativa o sininho, mais tarde vai ter mais vídeos sobre Série B também, né? Analisando aí um pouco dessa tabela antes do final da rodada. Cara, se inscreve, deixa sua curtida nesse vídeo aí. Cara, todos vocês que deixam o like, vocês não têm noção de como que isso me ajuda demais, beleza? Se você não gostar do vídeo, tiver coisas para me pontuar, escreve aí nos comentários, deixa o seu dislike, que eu também vou entender e vou tentar melhorar, beleza? Você que manda, meu irmão. Vamos falar aqui de Guarani e Vila Nova, que é o primeiro jogo de hoje, às 20 horas, né? Segunda-feira sempre temos Série B, voltando ao trabalho aí nessa semana. E espero que todos tenham uma ótima semana pela frente aí. Vamos falar de Guarani e Vila Nova, né? Cara, Guarani, cara, é o lanterna da Série B já, ó, há um bom tempo e não tem condições de sair dessa posição nesse momento, nessa rodada com esse jogo. Não vai sair, o Ituano já venceu nessa rodada, então não vai sair da lanterna. Mas o que importa mais nesse momento é que o Guarani pode diminuir a distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? O Botafogo perdeu nessa rodada e o Guarani vencendo hoje corta a vantagem de 11 para 8 pontos. Ainda é uma coisa assim bem difícil, mas meu irmão, 11 é brincadeira, né? É o dobro de pontos que o Guarani tem hoje. É o mesmo número de pontos, né, que o Guarani tem hoje. Ele teria que dobrar o seu número de pontos para arrancar aí essa vantagem. Então assim, cortar para 8 pontos já ajuda bastante, né? Só que o Guarani é o segundo pior mandante da Série B, né? Os 10 jogos que fez, inacreditável, né, cara? Geralmente no Brinco de Ouro o Guarani é um mandante muito forte, mas nessa temporada tá muito mal. Só venceu 2 jogos ali, né? Os únicos 2 jogos que o Guarani venceu na Série B foram em casa e perdeu 5, né? Perdeu metade dos jogos. Isso que tá mesmo lascando o Guarani nessa tabela da Série B, né? Então é um time que vem de vitória em casa, né? Dentro de casa, o último jogo em casa foi de vitória, venceu o Brusque, né? Um jogo que levantou muito o ânimo do Guarani, que vinha jogando melhor, né? Recentemente, e conseguiu consagrar com essa vitória essa sua melhora. Mas na rodada seguinte, que foi a última rodada, né? Do segundo turno, do primeiro turno, perdeu para o Ceará. Perdeu para o Ceará no Castelão, não conseguiu bater de frente e vem para esse jogo de hoje tentando se recuperar, né? E é um jogo chave, tá? É um jogo chave. Por que é um jogo chave, cara? Início do segundo turno, né? Mal ou bem, cara, o segundo turno é um recomeço, não é um recomeço, a mente do ser humano tem muita força, né, cara? Então a mentalidade de que é um novo recomeço, a chance de fazer melhor, pode ajudar os jogadores do Guarani. E hoje é o momento de começar vencendo para que o ânimo volte ao clube, para que ele consiga uma arrancada que tem que ser assim, espetacular, né? Precisa fazer pelo menos 30 pontos nesse segundo turno, né? A vida não é fácil, tá? É o número de pontos que o Vila Nova tem, por exemplo, né? O Vila Nova tem 30 pontos e terminou na 4ª posição, primeiro turno. Então o Guarani tem que fazer campanha aí de acesso, né? De G4 nesse segundo turno. O Alan Al, né? Que é o treinador do Guarani, vai ter o desfalque do volante Gabriel Bispo, né? Não vai poder jogar porque tá suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, não estará em campo hoje, mas ele tem Caio Dantas. Caio Dantas é o artilheiro do time na temporada e foi o artilheiro do Vila Nova na Série B de 2023. Então cara, lei do ex, né? Você que acompanha futebol com frequência sabe que esse negócio de lei do ex não é só um meme, não. É brincadeira como o jogador gosta de fazer gol no seu ex-clube, né? Ele é o principal atacante do Guarani, já fez 7 gols nessa temporada, continua metendo seus gols aí, Caio Dantas pelo Guarani. Do lado do Vila Nova, cara, é um time que começou, né, a rodada no G4, como eu falei, o Guarani terminou o primeiro turno
na zona de classificação para a Série A, mas nesse momento, com alguns jogos que já foram feitos, está na 6ª colocação, ou seja, já saiu do G4, Sport e América venceram os seus jogos e passaram o Vila na tabela. Então, para voltar ao G4, o Vila precisa simplesmente vencer o jogo, né? Parece que é simples, mas não precisa ser por 2 gols, 3 gols de diferença, não. Venceu por 1-0, vitória simples, recoloca o Vila Nova ali na 4ª posição. É uma rodada que não vai conseguir abrir pontos para os seus principais adversários. É uma rodada de manutenção de posição, né? Ou seja, o Vila Nova vence para se manter onde estava, né? E aí vai esperar uma nova rodada em que possa abrir pontos, que também são rodadas importantes, né? Rodadas que você consegue ampliar a vantagem para o seu adversário. Mas nesse momento, rodada de manutenção são jogos muito perigosos. Eu chamo de rodada de manutenção essas rodadas assim que, meu irmão, venceu só para se aliviar, né? Para não ficar para trás. Você vence para se manter ali na briga. Então, é uma rodada muito importante, que você não pode perder pontos de jeito nenhum. Ainda mais que, cara, o Vila Nova vai enfrentar o Guarani, que perdeu muitos pontos para os seus adversários principais, né? O lanterna da competição. Então, é um jogo que, teoricamente, o Vila Nova conta com 3 pontos, tá? Então, assim, é um jogo que, com certeza, o clube, o treinador, o Luizinho, né? Os próprios jogadores, a torcida, conta com 3 pontos. Então, esses jogos são perigosos e muito importantes. O Vila Nova vem numa fase... não é numa fase ruim, tá? Não chego a dizer uma fase ruim ainda, mas é uma fase de oscilação, né? Principalmente de produção de pontos, aproveitamento de pontos. São 4 jogos sem vencer. Foi uma derrota apenas nesse intervalo, né, para a Ponte Preta, e outros 3 empates. A última grande partida do Vila Nova foi contra o Santos, tá? Jogou muito bem, empatou com o Santos em casa. Contra o Paysandu também jogou bem, mas tomou gol no último minuto. Dominou o Paysandu na maior parte do tempo, mas tomou gol no último minuto de empate, né? Então é um time que vem com esse psicológico um pouco abalado de 10 vitórias não estarem entrando, né? De não ter conseguido vencer jogos importantes. Fora de casa, né? Não tem sido forte do Vila Nova. Vem conversando sobre isso com vocês aqui ao longo dos vídeos, ao longo dessa Série B. O Vila tem tido problemas fora de casa, né? Hoje a gente sabe que vai enfrentar um adversário que não tem sido um mandante tão forte, mas historicamente o Guarani é um mandante forte, né? Então, geralmente o Guarani tenta impor o seu jogo dentro de casa, não tem conseguido, mas é um time que não fica na retranca, ele tenta. E, cara, para vencer esse jogo tem que ser o melhor jogo do Vila Nova fora de casa, né? O Vila que em 9 só venceu 1, né? Venceu o Amazonas de virada, tem ainda 5 derrotas em 9 jogos, e outros 3 empates. É um time que começou a pontuar tarde fora de casa. O Vila faz a sua maior parte dos pontos dentro de casa, onde é muito, muito forte. E para esse jogo de hoje, o Luizinho Lopes, técnico do Tigrão, não vai poder contar com o Luciano Naninho, né? Ele sentiu dores na panturrilha no último jogo contra o Paysandu e está fora da partida. E o Arilson e o Marcondes ainda não têm condição de jogo, seguem no departamento médico, né? E aí a gente tem ali também a situação do lateral Eric, né? O Eric, jogador jovem, que tá vindo bem no Vila e tá em negociações avançadas com o Ceará. Parece, né? Dizem as notícias aí que estão rolando que ele tem vontade de se transferir para o Ceará, né? Mas o Vila não vai fazer negócio fácil, tá? Não vai fazer negócio fácil, tá exigindo aí uma compensação financeira do Ceará, mas ele também deve ficar de fora do jogo de hoje por conta de toda essa situação, dessa negociação. Então o Eric é desfalque também. Retrospecto histórico entre Guarani e Vila Nova dentro da Série B. Já tivemos 22 jogos entre esses dois clubes. O Guarani venceu 5, o Vila venceu 6. Tivemos ainda 11 empates. Então o empate reina, né? O empate reina nesse confronto. No primeiro turno, estava tudo empatado, né? 5 vitórias para cada lado e o Vila venceu o Guarani na estreia do campeonato. Venceu por 2-0 jogando lá no Uba. Um jogo em que o Vila demonstrou que viria forte, né? Dominou o Guarani e o Guarani, por outro lado, demonstrou que estava com problemas desde a primeira rodada, né? Pro jogo de hoje, cara, aí a gente pode entender um Guarani já perando o desespero, né? Ou seja, precisa vencer todos os jogos possíveis, principalmente os jogos jogando dentro de casa, né? Os jogos dentro de casa, o Guarani não pode deixar ponto. Isso pode ser bom, porque é um incentivo para o time jogar para frente, para o time jogar para cima, mas pode ser ruim para a pressão psicológica, né? Quando o gol não começa a entrar, demora para entrar, às vezes o time está jogando bem, a bola bate na trave e não entra, ou então o contrário, né? O time leva um gol e já desmorona, então o psicológico do Guarani está muito sensível. O Alan Al, né, que entrou no lugar do Pintado recentemente,
ele tem que lidar com esses problemas psicológicos dos jogadores do Guarani também, que mal ou bem, cara, entra em campo. E o Vila é um time que fora de casa não dá muita segurança pra gente, né? Apesar de ser um time muito superior ao Guarani na maioria dos quesitos, né? Nesse momento da temporada, o Vila Nova é um time mais arrumado, é um time que tem mais tática, é um time que está sendo treinado há mais tempo pelo técnico vigente, né? O Luizinho Lopes chegou ali depois da final da Copa Verde, né? Entre as finais da Copa Verde, né? Então, é um time que tem jogadores tecnicamente em fase melhor. Então, assim, o Vila é melhor, tá? Só que dá uma equilibrada o fato de ser na casa do Guarani e principalmente o fato do Vila não estar conseguindo produzir o que sabe fora de casa. Mas, para mim, ainda assim, o Vila é favorito com 3 raios pro Vila e 2 raios pro Guarani. Prevejo um jogo muito brigado. Quem entrar morgando, né? Se entrar devagar, vai dar ruim. Pode perder o jogo ali ainda no primeiro tempo se entrar devagar. Se você vai nesse jogo aí, cara, ou no jogo de Goiás e Guarani, que eu vou falar já sabe a tradição aqui do torcedorismo, né? Se não sabe, tá aí na tela meu Instagram e a tradição é a seguinte. Vai no jogo, vai no estádio, filma lá uma festa da sua torcida, uma música, um mosaico, uma bandeira, um gol, o que você quiser, cara. Tira uma foto, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar os seus stories. Eu reposto todos os torcedores que me marcam esse final de semana aí. Torcida do Paysandu, por exemplo, fez uma festa linda no Mangueirão no jogo contra o Santos e tava muito legal lá o Instagram, torcida do Paysandu me marcando bastante, pré-mosaico, pós-mosaico, o mosaico. Então assim, se a sua torcida tá lá e você quer mostrar pro Brasil inteiro, faz isso aí. Cara, e o jogo de hoje, o último da rodada, será entre Goiás e Ceará às 21 horas, né? É um confronto direto, a gente pode falar assim ainda, né? A gente ainda pode dizer que é um confronto direto, né? A gente sabe que o Goiás está no momento de queda livre e o Ceará está no momento de ascensão, né? O Goiás está com 25 pontos e o Ceará já chegou a 29 pontos, né? Então, já botou aí 4 pontos de vantagem para o Goiás e o Goiás em determinado momento chegou a ter 6 pontos aí para o Ceará, né? Então, como virou a chave na Série B? É muito rápido, cara. Se você morga, a Série B te atropela. O Goiás, cara, claramente não vive boa fase. Vive a sua pior fase do ano. Essa é a verdade, tá? É um time que nas últimas 10 só venceu 2, né? Nas últimas 10 partidas na temporada só venceu 2. E, obviamente, né, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Quando o resultado não vem, treinador cai. Márcio Zanardi foi demitido na última rodada, né? Na derrota para o Novo Horizontino, né? O Goiás vem de derrota fora de casa por 2-1 para o Novo Horizontino na última rodada. E a diretoria resolveu trocar o comando técnico entre esses turnos do Campeonato Brasileiro e trouxe um treinador que eu gosto muito. Trouxe ali Wagner Mancini, um cara que sabe muito de futebol. Trouxe o Wagner Mancini, que por sua vez tinha sido demitido do Atlético Goianiense, que está na última posição da Série A. Então o futebol é assim, né? Não serve para lá, mas serve para cá. Wagner Mancini é um bom treinador. Já estreou, tá? Estreou na Copa do Brasil, jogando contra o São Paulo. Fez ali um jogo mais parelho, né? Foi um 0-0. O Goiás foi eliminado, mas demonstrou muita vontade nesse jogo, tá? O time entrou mais ligado, entrou mais esperto. Nesse momento, começa a rodada, começa o jogo, na verdade, começa esse jogo a 8 pontos do G4, com 2 jogos a menos em relação ao quarto lugar, que é o América. Ah, beleza, 2 jogos a menos. Um é o que vai jogar agora, né, contra o Ceará, e o outro é um jogador que foi adiado, um jogo que foi adiado contra o Amazonas, né? Então, assim, vencendo esses 2 jogos pode ficar 2 pontos do G4. Por isso que eu coloco ainda como um confronto direto esse Ceará, de onde eu tirei Havaí, cara? Esse Ceará e Goiás de hoje, é um confronto direto ainda. Mas, meu irmão, se perde esse jogo, vai ficar tenso, tá? Vai ficar com esses 8 pontos de distância pro G4 com um jogo a menos. E aí, cara, virtualmente pode ficar 5 pontos do G4, que já é uma pontuação alta para esse momento da Série B, que já tá na reta final do segundo turno aí, começando o segundo turno, a reta final da Série B tá começando, né? Então, a vitória do jogo hoje, jogando dentro de casa nesse jogo de hoje, é muito importante. O time vai chegar perto do Ceará, né? É um time que pode ficar, um time que pode ficar 1 ponto do Ceará, né? Mas se perde o jogo, fica a 7 pontos do Ceará, e aí começa a ter que passar muitos times que estão muitos pontos na frente do Goiás. Então, assim, cara, se o Goiás perde esse jogo de hoje, não dá pra cravar que não vai subir, porque não existe isso em Série B nesse momento. Mas, cara, vai ficar muito difícil a situação do acesso do Goiás, tá? Vai ficar muito difícil se perde esse jogo de hoje. E para esse jogo de hoje, cara, o Wagner Mancini, estreando na Série B agora, vai ter que fazer mudanças forçadas, né? O Juninho, o Edson Felipe e o Paulo Baia estão no departamento médico ainda.
não podem jogar, o Paulo Baia faz falta, né? E o Wagner Mancini deve repetir a escalação que ele fez ali contra o São Paulo na Copa do Brasil. Deve ser mais ou menos aquele esquema, ele gostou, ele elogiou, realmente o Goiás demonstrou um poder de marcação maior, né? Aquele Goiás que a gente conheceu que fazia muitos gols, talvez não apareça nesse momento com o Wagner Mancini. Ele deu uma arrumada ali no sistema defensivo, a gente pode perceber nesse jogo de hoje um Goiás mais combativo do que nas últimas rodadas. Do lado do Ceará, o time está na fase inversa do Goiás, está vivendo uma franca recuperação, né? A reta final de primeiro turno foi excelente do Vozão, terminou a 1 ponto do G4, né? Agora está a 4 pontos e é a famosa rodada de manutenção para o Ceará. Meu irmão, todo mundo venceu? Tem que vencer para cortar de volta para 1 ponto a distância para o G4, né? Um jogo de manutenção, um jogo importante. Nesse momento ali são 4 pontos, né, de diferença pro G4. O time não perde a 4 rodadas e nessas 4 rodadas venceu 3 jogos, empatou apenas 1, né? Parece que Léo Condé, depois daquele início um pouco turbulento, normal, conhecendo o elenco, conhecendo o time, parece que Léo Condé tá começando a encontrar o seu time ideal, tá começando a botar o time na mão, o time tá começando a entender as ideias do Léo Condé e elas estão surtindo efeito. Lembrando que Léo Condé é o atual campeão da Série B, ele foi campeão com Vitória no ano passado, é o treinador campeão, o cara sabe o que tá fazendo e tá à frente de um time tão grande quanto o Vitória, né? Então, e que tem uma torcida tão apaixonada quanto a do Vitória. Então, é um cara que sabe lidar com pressão, é um cara que sabe lidar com um time grande de torcida aqui na Série B, né? Então, na última rodada, o time mandou no jogo contra o Guarani e venceu por 3-1. E, cara, uma coisa importantíssima pro Vozão foi a grande atuação do Eric Pulga, que vinha sendo o grande jogador do Ceará na temporada, ali no Campeonato Estadual. Ele começou bem a Série B, se lesionou, não voltou tão bem, mas agora ele voltou ali a fazer o futebol que a gente viu no início do ano, né? Ele fez 2 gols nesse jogo contra o Guarani, já são 15 na temporada, é o artilheiro do time e tá jogando muito bem, tá? Para esse jogo de hoje, cara, os desfalques que Léo Condé terá, além do Léo Condé, né? Léo Condé não vai pro jogo de hoje, né? Ele tá se recuperando de uma cirurgia, melhoras aí, que tem uma boa recuperação o Léo Condé, mas ele provavelmente vai montar o time, né? Vai falar com seus auxiliares ali, deve ajudar na montagem desse time. E o Bruno Ferreira, ele segue fora, né? Lesionado, ele segue fora. O Barceló e o Richardson são dúvidas para esse jogo de hoje, então são as únicas que a gente pode falar de desfalques para o jogo de hoje. Não tem ninguém suspenso em relação à rodada passada, tá? O retrospecto histórico entre os dois times dentro da Série B são 11 jogos. O Goiás venceu 4, o Ceará venceu 2, tá? Tivemos ainda 5 empates. Para esse jogo de hoje, cara, como eu falei, a gente é o confronto de um time em queda contra um time em ascensão. É um time que tá encaixado contra o time que ainda tá precisando encaixar. Eu acho que a gente pode esperar um jogo muito combativo. Como eu falei, esse Goiás, o que demonstrou contra o São Paulo foi muita força de vontade. Foi um jogo desgastante, né? Tem isso, o Ceará não jogou Copa do Brasil no meio de semana, né? Já tá eliminado. Então vem aí um pouco mais descansado para esse jogo de hoje, que pode fazer diferença. Mas o jogo é na casa do Goiás. Cara, o Ceará nesse momento tá muito encaixado. É um jogo muito parelho, né? A gente pode perceber um Goiás... A minha ideia, né? É muito difícil falar sobre o que o Wagner Mancini vai fazer nesse jogo de hoje, né? Porque quando você joga contra um São Paulo, você realmente vai marcar mais. Contra o Ceará, talvez o Goiás se jogue um pouco mais à frente, porque precisa ganhar na Série B, né? Precisava ganhar também na Copa do Brasil, mas estava também com medo de tomar uma goleada. Primeiro jogo ali do treinador. Pro jogo de hoje, talvez o Wagner solte um pouco mais esse time do Goiás. Mas eu prevejo um jogo muito amarrado no meio de campo e com um Ceará um pouco mais de ações ofensivas para o Ceará, né? O Ceará tá um time muito mais confiante nesse momento. Então, eu vou dar um mínimo favoritismo para o Ceará. São 3 reais contra 2 do Esmeraldino. Coloca aqui embaixo a sua opinião, tá? Os seus palpites aí, as suas apostas, pra gente trocar ideia aqui nos comentários aí também sobre as apostas aí. Tá muito maneiro a seção dos comentários aqui. Eu sempre leio. Vou passar a comentar também, sempre aquela ressalva, se for apostar, não aposta muito dinheiro, é de brincadeira, pra gente trocar ideia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, mais tarde tem vídeo, ativa o sininho, às vezes o YouTube não notifica, deixa a sua curtida, muito obrigado por deixar a curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!